e Salvador Jesus Cristo seja sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém? Antes de eu ler o texto, antes de eu falar qualquer coisa, tá pronto aí, Kleber? Vou pedir para apagar a luz ali, vou descer daqui, mostrar uma coisinha para vocês, um vídeo pequenininho, vocês vão ver. Já perceberam que eu sou fã desse desenho, né? Eu vou falar hoje sobre domínio próprio. Eu quero que você veja se tem esse desenho alguma relação com isso que eu vou falar. Esse desenho tem 72 anos. Você consegue perceber como tudo que retrata o comportamento humano nunca envelhece? Porque os dilemas são os mesmos, as histórias são as mesmas. Por isso, quando a gente lê as Escrituras, a gente fala assim: esse texto está falando de mim, eu sou assim, eu estou desse jeito, eu penso assim, eu ajo dessa forma. Porque o ser humano tem uma essência, e tudo que vai de maneira contrária à minha essência, eu não consigo fazer. Esse desenho ele fala de 3 bichinhos que são inimigos entre si: cachorro, gato e rato. E eles querem se matar. E uma hora eles resolvem assinar um contrato de paz. E eles assinam esse contrato. E eles não conseguem cumprir. Porque o egoísmo e os desejos deles os impulsionam a eles fazerem o que eles querem fazer. Não o que eles, ou melhor, o que eles não querem fazer e não aquilo que eles determinam fazer. Eu quero que você pense comigo sobre o seguinte, antes da gente ler o texto bíblico, antes de falar qualquer coisa. Qualquer tentativa que você faça de controlar os seus impulsos naturais, essas tentativas funcionam? Não. Depois, por quanto tempo você consegue esconder dos outros quem você é? Ou de você mesmo? Quando você está no ambiente de trabalho, dentro de casa você não consegue. Mas dentro do ambiente de trabalho, na própria igreja, talvez num retiro, e conforme a gente vai convivendo, aquela imagem que talvez eu tenha de você e você tenha de mim lá da igreja no domingo, vá se desfazendo, porque eu não consigo mais esconder de você quem eu sou. Mas, o quanto fazer aquilo que é oposto à nossa natureza causa escândalo nos outros. Vocês veem no desenho que quando o gato salva o rato, o outro gato fica escandalizado. Quando você vê um cachorro salvando um gato, o outro cachorro fica desesperado. E eu queria dizer para você que se a sua natureza não mudar, as coisas de Deus sempre serão difíceis para você e para mim. Mudando já é. Mas enquanto a minha natureza não muda e eu não me torno uma nova criatura, tudo que eu faço, tudo que eu luto, tudo que eu brigo para mudar, não surte efeito. Queria ler com você o texto que está lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 7, verso 15. Romanos 7, verso 15. Romanos, capítulo 7, verso de número 15. Você achou? Amém. A epístola que Paulo escreve aos Romanos é a única carta que é escrita com o intuito de instruir, não de resolver problema na igreja. Talvez por isso que nos seus capítulos o apóstolo tem a oportunidade de expor o evangelho e de dizer que esse evangelho maravilhoso se dá não porque eu mereço, mas porque Deus quis me salvar. Nos primeiros capítulos o apóstolo Paulo vai dizer que todos nós estamos perdidos, ninguém é capaz de buscar a Deus, e que todo o nosso esforço de justiça própria é inútil, que o juízo de Deus vem sobre toda a humanidade, mas que a graça de Deus é capaz de mudar a nossa vida. Quando Paulo cria esse tema da condenação, ou melhor, da depravação total do homem, ele começa a dizer que não há um justo nenhum sequer, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Como eu soluciono essa história? Qual é a solução para a humanidade? Cristo Jesus, que morre na cruz para me salvar. Amém? Amém. Mas Cristo morreu para me salvar. Eu sou salvo, sou eleito, tenho direito à vida eterna. Por que eu não consigo mudar então nessa vida? Em determinado momento, aqui no capítulo 7, ele vai começar a falar sobre isso. As lutas pessoais, as crises que ele tem, como ele reage a tudo isso. E eu quero ler esse texto com você agora. Romanos 7, verso 15, ele diz o seguinte:
Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui porque queremos ser escravos do Senhor e não de nós mesmos. Nos ajuda, Senhor. Muda o nosso coração. Derrama sobre nós o Teu Espírito, trazendo em especial domínio próprio. Faz a gente resistir. Faz a gente aguentar toda e qualquer tentação. Porque é muito melhor estar contigo do que viver da maneira que sempre escolhemos viver. Nos ajuda, nos visita nessa noite mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala de domínio próprio, a Bíblia fala de duas situações diferentes. É o que a gente viu aqui quando eu trouxe a palavra no primeiro dia. A palavra de Deus fala de obras da carne e de fruto do Espírito. Lá, quando você lê a Bíblia no idioma original, obra da carne se chama ergon sarx. O que é ergon sarx? É aquilo que a minha carne se esforça por fazer. Daí vem ergonomia, ergometria, tudo que é esforço. A Bíblia diz que o meu esforço redunda em pecado. A minha luta, no fim das contas, me conduz para um caminho de sofrimento. Porque é um esforço, é uma luta que eu tenho, que Deus o quê? Não está presente. Todo o meu esforço sem Deus termina em pecado. E quando a palavra de Deus fala de fruto do Espírito, vai chamar de carpos pneuma. Sabe o que é isso? É literalmente uma fruta, um fruto, que é propiciado pelo Espírito Santo de Deus. Quando um homem vai construir uma casa, ele fica esperando a casa acontecer ou ele tem que fazer alguma coisa? Tem que fazer alguma coisa. Quando alguém planta uma árvore, ele tem que fazer alguma coisa para essa árvore frutificar ou só resta para ele aguardar? Ele tem que esperar. A obra da carne, ela enfatiza o esforço humano. O fruto do Espírito enfatiza a obra de Deus. E no meio lá, quando a Bíblia vai falar de fruto do Espírito, fala de domínio próprio, que originalmente quer dizer autocontrole, domínio dos desejos, domínio das paixões e domínio das vontades. Um comentador do Novo Testamento diz que o domínio próprio é o amor disposto a renunciar. Quando eu amo a tal ponto, onde eu renuncio aquilo que me faz mal, eu entendi o que é o domínio próprio. Eu quero aqui nessa noite falar algumas coisas sobre o domínio próprio e escolhi, no fundo, esse fruto, porque ele, creio, é o que mais dá problema. Ele é o que mais faz a gente literalmente perder o controle, mais leva a gente para caminho ruim, mais leva a gente para o caos na vida. E a primeira lição aqui que esse texto de Romanos nos ensina é a seguinte: o domínio próprio é contrário à nossa natureza. Você e eu não queremos ter domínio próprio. Nós gostamos de gritaria, confusão, ganhar e sair vencedor, de preferência humilhando o outro. Vocês viram esses dias um menininho que tem nanismo, se eu não me engano é na Austrália? Vocês viram o que as crianças fizeram com ele? Você acha que é só criança que fez aquilo com ele? Tem um monte de adulto fazendo também. Eu confesso a vocês que eu fui uma criança que não prestava muito. Então eu tenho lembrança de eu zoando as outras crianças com 8 anos de idade. E eu lembro que passava uma novela chamada Roque Santeiro.
Lembra dessa? E aí tinha um personagem chamado Beato Salu, e eu perseguia um garoto na escola até ele chorar. Quando ele chorava, eu parava de perseguir ele, chamando ele de Beato Salu. E eu, com 8 anos de idade, a idade da minha filha, eu fazia isso. Eu não conhecia o Senhor Jesus, mas ninguém me ensinou a fazer isso. A minha natureza má e perversa faz com que eu tenha prazer, desde os 8 anos de idade, de incomodar uma criança a ela chegar ao nível de chorar. Por que a gente é assim? É por causa da queda, é. Às vezes é por falta de limite, é. Mas eu quero deixar claro para você, domínio próprio não é da sua natureza nem da minha. E o apóstolo Paulo sabe disso, ele diz: porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Quando você é criança, às vezes você tem prazer nisso. Mas conforme você vai crescendo, você começa a perceber que as suas atitudes não trazem prazer para você, mas às vezes você não consegue parar de fazer. Deixa eu me ater aqui ao exemplo de Jesus. Jesus diz que quando alguém bater na sua face, o que você tem que fazer? Fala alto de noite, fala. Você faz isso? O que você faz? Você dá na outra, não é? E a gente acaba ensinando os nossos próprios filhos assim: meu filho, se alguém te bater, você faz o quê? Porque senão você vai ser bobo. Eu tenho um amigo que ele brinca dizendo o seguinte, eu vou citar 2. Leonardo, às vezes eu acho que o cristão é chamado para ser otário. E eu falo com ele, talvez você não esteja tão errado assim. Uma coisa é eu impor limites e não deixar uma pessoa fazer comigo o que ela queira. Outra coisa é eu querer me vingar. E é isso que Jesus não quer. Segue o texto e diz, quando te injuriarem, o que você tem que fazer? Bem dizer a pessoa. Falou mal de você, fala bem dela. Pessoa chega, por exemplo, fala para você assim: Leonardo é gordo. Você vai dizer: Leonardo é uma benção. O cara quer me derrubar. Você vai dizer: Leonardo é uma benção. Eu estou dando esse exemplo, claro, brincando. Mas quando uma pessoa fala mal de você, é muito difícil você conseguir falar bem dela. E as pessoas que você tem maior dificuldade em falar bem delas, uma vez que elas falam mal de você, são as pessoas que você mais ama. Porque o que mais dói é quando alguém que é próximo de você fala mal de você. Você é um desconhecido, ele não te conhece, ele não convive com você, não caminha com você. Mas se alguém da sua casa, do seu convívio de amizade, o seu coração fica pesado. Outro, quando te desejarem o mal, o que você tem que fazer? Desejar o que você deseja? Por quê? Porque essa não é a sua natureza. Qual é a sua natureza e qual é a minha natureza? Dar vazão a pecados, pagar na mesma moeda, querer vingança. Eu queria que nessa noite você pensasse no que é que você precisa se dominar mais. Às vezes a gente parece um caminhão em uma ladeira, sem freio, com o único objetivo de passar por cima de tudo que tem pela frente, para a gente ser o quê? Vitorioso. Quem participou da dinâmica hoje? Era para furar a bola dos outros? Não. Por que a gente quer furar a bola do outro? Porque no fundo a gente quer vencer, mesmo que o outro seja exterminado. Porque essa é a nossa natureza. Você consegue perceber que na dinâmica ninguém mandou você furar a bola? Ninguém falou. O que era para fazer? Você tinha que proteger a sua, não destruir a do outro. Mas essa informação ela é tão clara para a gente já aprende isso desde sempre, que quando a gente tem a oportunidade e tem um palito na minha mão e um balão cheio, eu falo, vou estourar o do outro. Como que isso funciona? E eu queria que você pensasse, bate sua cabeça aí e feche seus olhos. No que é que você precisa se dominar mais? No que você tem vivido em descontrole? Talvez seja no seu falar, talvez seja no seu pensar, talvez seja nas suas atitudes. Talvez você fale demais e se arrependa de menos do que falou. Cada um tem uma área da vida que precisa de domínio. Que você pense um pouquinho, o que é que você precisa dominar mais na sua vida? Amém?
Domínio próprio é contrário à nossa natureza, mas esse texto fala também que domínio próprio não é ser agradável às pessoas. E isso não só aqui, a Bíblia inteira fala sobre isso. Às vezes eu quero mostrar que eu tenho domínio próprio para você, fingindo, usando máscaras. Eu sou um crente social. Eu gosto sempre de falar isso. Só sabe quem é crente, a sua mulher ou seu marido. Porque só quem mora com você, sua esposa, seus filhos, seu cônjuge e seus filhos, só eles sabem, dentro de casa, quem é crente e quem não é. Porque dentro de casa, qualquer máscara cai. Eu lembro que uma vez eu estava numa conferência de pastores, e um pastor estava dando um testemunho, brincando, mas falando sério, dizendo que se alguém chegasse no prédio dele e falasse que ele era pastor, diante das gritarias que às vezes acontecem na casa dele, ia todo mundo se assustar. Sabe por quê? Porque às vezes eu venho para a igreja, você vem para a igreja, tentando ser agradável. E alguém fala para você, você... Mas lá no fundo, você está o quê? Desesperado. Seu coração está aqui, seu peito está batendo mais forte. Deixa eu dizer para você, isso aí não é domínio próprio. Isso você está contendo o seu coração de alguma maneira para que você não estoure. E aí eu já falei que você tem um amigo, você está o outro. Muitas das vezes a gente é hipócrita. A hipocrisia, como diz o meu amigo Ângelo, é o seguinte: fazer o que todo mundo faz, só fazer escondido. Crente, qual o ditado? Crente come a beça, ou melhor, crente não bebe, mas o quê? É mentira. Tem crente que bebe mais do que os de fora da igreja. Só que vem para a igreja e diz que não bebe. Ah não, essa vestimenta eu não posso usar na igreja. Você não pode usar na igreja, você não pode usar fora. Você já viu gente que quando vai falar alguma coisa sai da igreja porque não pode falar dentro da igreja? Se você não pode falar no templo, você não pode falar fora, porque o mesmo Deus que está no templo, ele está fora. As coisas que eu não posso falar no culto, as coisas que eu não posso cantar na igreja, eu não devo cantar fora também. Mas a gente parece que vai se dominando por uma hipocrisia e começa dentro da igreja a assumir um personagem que é crente, e fora da igreja eu vou me permitindo viver como todo mundo vive, porque se eu não vivo como todo mundo vive, eu sou zoado. Ah lá vem o crente. E ser crente, ter domínio próprio, não é você dizer 3 palavras que qualificam um cristão no Brasil: aleluia, glória a Deus. E qual é a terceira? Está amarrado. Essas 3 palavras definem se alguém é crente ou não no Brasil. Está cheio de gente, crente, que não fala essas 3 palavras e o Espírito Santo de Deus atua na vida dela. Amém? Por que a gente usa essas palavras? Porque a gente quer chegar no ambiente e mostrar que é crente. Há 30 anos atrás, todo mundo só contratava empregada crente. Hoje, por quê? Porque já sabe. O problema todo é o que acontece com a gente, por que a gente vive assim? Eu não tenho que fingir controle nem equilíbrio, porque isso não é ter domínio próprio. Deixa eu dizer para você, para mim a melhor definição de domínio próprio é essa: domínio próprio não é fazer a minha vontade, mas fazer o certo. Quer ver um exemplo simples? Você encontrou essa bateria aqui no chão. Você vai pegar essa bateria ou não vai pegar? Vai pegar ou não? Quem pegaria? E quem não pegaria? Por que você pega ou não pega? Sabe por que você não deve pegar? Porque não é seu. Não é seu. Deixa onde você achou. Se você pega para devolver, pega e leva lá para achados e perdidos. Chama alguém e fala. Mas às vezes eu pego a bateria falando, eu vou guardar. E eu não devolvo. Deixa eu dizer para você, é domínio próprio. Domínio próprio no falar, no viver, no caminhar, no vestir. Tudo isso é da parte de Deus. Ter domínio próprio não é fazer o que eu quero, mas o que Jesus quer que eu faça. E a gente às vezes não faz o que Jesus quer que a gente faça, porque a gente prefere agradar a gente do que Deus.
Porque quando a gente toma um caminho de agradar a Deus, necessariamente nós vamos desagradar pessoas. Você lembra do jogo que Jesus estava imerso no Novo Testamento? Fariseu chama ele e fala: vem pra gente. Ele pula. Saduceu, vem que você é nosso. Ele sai. Herodiano, vem Jesus. Ele sai. Porque em todo instante você vai ter a possibilidade de se comprometer com qualquer coisa. E o que Jesus quer mostrar para nós é o seguinte: ele anda no meio de todas as situações, mas ele não fica contaminado por nenhuma delas. Porque para você ter domínio próprio, você não precisa sair do mundo. Você tem que aprender a viver nele, dizendo não para aquilo que é contrário à vontade de Deus. Amém? Amém. Quero te perguntar, como é que você tem vivido? Paulo diz que ele não entende o que ele está fazendo nesse texto. Você entende o que você está fazendo? Ele diz aqui que ele não compreende a maneira dele de agir, porque a vontade da mente dele é servir a Cristo, mas o corpo dele quer pecar. E quando ele vai viver o certo, ele se percebe da seguinte maneira: a minha mente é escrava de Cristo, mas o meu corpo gosta de pecado. Por isso, o bem que eu quero fazer, esse o quê? Eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer é justamente esse que eu faço. Quando eu começo a fazer aquilo que Deus não quer que eu faça, eu começo a ir para longe de Jesus. Jesus nunca fica longe de você, mas você faz todo o esforço e eu para ficarmos longe dele. Deixa eu te falar uma coisa: para ficar perto de Jesus, eu preciso ter domínio próprio. Domínio próprio no que eu falo. E aí tem um texto bíblico lá em Efésios que diz que eu tenho que deixar a mentira. Domínio próprio no meu interior, eu preciso aprender a mirar e não pecar. Você consegue fazer isso? O que é cirar e não pecar? Quando você vê algo que é muito ruim, que causa indignação, você fica assim: isso aí não é bom. Daí, para eu pecar, a linha é estreita. Então eu tenho que me chatear, mas não colocar aquilo que está no meu coração para fora. Como que eu faço isso? Imita Jesus. Como que Jesus vive? Se entregando ao Pai. Jesus diz nos Evangelhos que a comida e a bebida dele são o quê? Fazer a vontade do Pai. Quando Jesus ele passa pelos maiores momentos de dificuldade, ele se isola e fica com o Pai. Ele vai orar, ele vai para o deserto, ele vai para uma série de outros locais. Se você for olhar bem, nos momentos mais difíceis de Jesus, eu creio que nos momentos mais difíceis foi a tentação. Jesus é batizado por João, impelido pelo deserto, pelo Espírito Santo, para ser tentado por quem? Você acha que esse texto faz sentido para você? Como é que alguém é batizado, vai para o deserto e o Espírito leva para encontrar com o diabo? É isso que o texto está dizendo. Sabe por quê? Porque não dá para correr de determinadas situações. E Satanás aparece para Jesus, faz propostas para ele. Transformar o quê? Pedras em atalho. Você é filho de Deus, não precisa passar perrengue. Jesus tem domínio próprio, rebate com a palavra. Depois Satanás leva Jesus para onde? Para o alto do? Não, para o alto do templo. Lugar mais alto do templo. E diz o que para ele? Se joga daí e dá ordem para os teus anjos que eles vão sustentar você. Sabe por quê? O diabo quer falar: passa por isso não, você é filho de Deus. Vai para o atalho. Em vez de você subir, eu te trouxe aqui, desce voando, não faz esforço não. Mais uma vez Jesus resiste. Da terceira, Jesus apela, o diabo apela e fala: ó, leva ele para o monte, mostra os reinos da terra e diz: tudo isso eu vou dar para você se você o quê? Prostrado me adorar. É o desejo de Satanás, ser adorado como Deus. E aí Jesus resiste mais uma vez. Quando Jesus resiste, o que o texto bíblico diz? Você lembra? Vêm os anjos e servem Jesus. Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer. Mas o domínio próprio que Jesus consegue desenvolver pelo relacionamento que ele tem com o Pai faz com que ele resista às piores das tentações. Não é piada de gordo não. Mas você consegue entender o que é 40 dias e 40 noites sem comer? 40 dias e 40 noites sem comer. Satanás buzinando no ouvido o tempo todo. Ele com poder para sair dali. Vou para um outro texto.
Você lembra quando Jesus corta a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco? O que ele fala para João? Pedro, desculpa. O que ele fala para João? João, olha só, meu amigo. Se eu quisesse, vir um exército de anjos e me tirava daqui. Por que não tirou? Porque tinha que se cumprir o quê? A Escritura. Meus irmãos, tudo que Deus faz é para o nosso bem. Eu queria que você repetisse isso aqui comigo nessa noite. Tudo que Deus faz é o quê? Está fraco. Tudo que Deus faz é para o nosso bem. Mesmo as coisas difíceis, mesmo as tentações, mesmo as lutas, elas são para o nosso bem. A palavra de Deus diz que quando eu passo por uma tentação, no próprio texto de Romanos, usa uma expressão grega chamada dokimazo. Ela significa o seguinte: quando alguém passa por uma luta, essa luta faz com que você vá para um patamar superior. Imagina que você é uma criança de 7 anos de idade, recebe uma prova de matemática para fazer, está assim, 2 mais 2. Pode ser que para essa criança de 7 anos de idade, 8 anos de idade, seja uma conta difícil. Se essa mesma criança fizer essa prova com 25 anos de idade, ela não faz nem conta, ela soma ali na hora e faz. O que Deus quer que a gente aprenda é que quando vem uma dificuldade, uma luta, Deus coloca isso na minha vida, não para eu ser derrubado, mas para que eu seja aprimorado e a minha vida nunca mais seja do jeito que ela era. Por isso que os nossos irmãos neopentecostais dizem o seguinte: quando vem muita tribulação é porque a vitória é o quê? É muito grande. E eles não estão tão errados em dizer isso não. Porque quanto mais dificuldade, mais luta eu enfrento, eu sei que Deus vai me levar para um outro nível. Como diria um time aqui do Rio de Janeiro, para um outro patamar. Porque no fundo, o que Deus quer é que a gente cresça, que a gente viva, que a gente tenha uma nova história. Meus irmãos, antes de eu já estou encerrando aqui, que a gente vai ter um outro procedimento aqui, mas eu queria falar para você o seguinte: o apóstolo Paulo, lá na carta dele aos Coríntios, ele vai falar sobre domínio próprio. E tem 2 palavras que são muito parecidas, elas são usadas na literatura grega do mundo antigo. Quando você fala de domínio próprio, a palavra grega é ekkrateia. E quando você vai comprar um vaso num mercado do mundo antigo, um mercado grego, um mercado helenístico, a palavra é elikrineia. Os pais da igreja usavam essa expressão grandemente. Deixa eu explicar para você. Elikrineia é algo que eu tenho que notar que existe em um vaso que eu vou comprar. Quando alguém ia comprar um vaso de um comerciante, ele tinha que ver se aquele vaso era de qualidade ou o comerciante estava mentindo. Sabe qual o teste que ele fazia? Ele pegava o vaso, colocava numa das mãos, levantava contra a luz, para ver se aquele vaso tinha rachaduras, ou se ele tinha sido pintado, ou se ele tinha sido remendado. Quando essa pessoa fazia isso, ela estava buscando essa elikrineia. Quando ele não encontrava, ele pegava o vaso e fazia assim, ó. O apóstolo Paulo diz que quando Deus examinar a minha vida e a sua, Ele vai pegar a nossa vida e vai jogar contra a luz. Se Ele não encontrar na gente aquilo que é dele, Ele pega a gente e joga a gente assim no chão. Você vai me dizer: Leonardo, não quero esse Deus não, que esse Deus é mau. Deixa eu dizer para você, Deus não é mau. Deus é justo e bom e perfeito. Se você é de Deus, você sabe que é assim. Deus, Ele vem às nossas vidas através do Filho dele, para que a gente dê fruto. Lembra lá do texto de João Batista? Toda árvore boa produz o quê? E toda árvore má, ela é cortada e lançada ao fogo. A ideia é, Jesus quer que a gente dê fruto. O Espírito que habita em nós nos impulsiona a dar fruto. Se você quer ser alguém cheio do Espírito Santo de Deus, busque a Deus. E Ele vai te dar dons, talentos, vai te encher de fruto, vai capacitar a sua vida e vai mudar a sua história. Você queria assim? Amém. Queria chamar o Ministério de Louvor aqui à frente e durante esse tempo, ora, pede para Deus te dar domínio próprio. No falar,
no viver, no pensar, em todas as nossas atitudes, em nome de Jesus.